Olá, meu nome é Rosalvo Barreto, eu presto consultoria aí a várias imobiliárias pelo Brasil e tenho trabalhos aí no México, tenho trabalhos em Portugal e na Argentina. E também presto consultoria a investidores, a pessoas que são investidoras aí no mercado imobiliário, pessoas que muitas delas, por exemplo, têm imóvel para locação. Então, se você está recebendo esse vídeo ou alguma imobiliária te encaminhou, com certeza alguma imobiliária na qual eu também presto consultoria. Então, a discussão é como é que fica essa questão aí do coronavírus e qual é o seu papel nesse momento, na minha visão, como proprietário. Então, eu coloco na minha visão porque, obviamente, eu também tenho imóveis alugados, obviamente, eu também tenho investimentos no mercado imobiliário e também passo pela mesma situação e hoje eu tenho, para você ter uma noção, tenho negociação de aluguel, tenho aluguel mudando de imobiliário e tenho desocupação de imóvel, tenho todas as coisas aí que possam ocorrer. E estou com o imóvel também vago, obviamente tentando alugar também, e aí obviamente com imobiliários diferentes, que às vezes são cidades diferentes que esses imóveis estão sendo alugados. Então eu tenho dito e tenho percebido que hoje o que você tem que só tomar cuidado é procurar ser maleável nesse sentido. Eu não sei quantos imóveis você tem alugados, a grande maioria, hoje 70% dos brasileiros que investem em mercado imobiliário, na questão de aluguel, 70% tem um imóvel só, 70% tem uma aposentadoria, é a aposentadoria dessa locação. Então o que eu diria para você é o momento de você ter uma cabeça fresca, é o momento de você talvez tentar entender, é o momento sim de você, se caso houver uma solicitação, ter uma aproximação com a imobiliária e ter uma aproximação com o inquilino. Por quê? O que eu percebo está tendo uma desocupação muito grande no Brasil, não algo tão absurdo, mas está tendo uma desocupação grande que, obviamente, se você também desocupar seu imóvel, na minha opinião, vai ser um pouco mais complicado para você alugar. Vamos imaginar que o seu imóvel seja comercial, que é pior ainda, né? Então, quanto tempo você vai levar para alugar? Então, o que eu sugiro? No imóvel comercial, você pode sim, na minha visão, dar a carência. A carência eu vou dar para 60 dias, vou dar para 30 dias, eu vou dar para 90 dias. Óbvio, decisão sua. Depende de que empresa está nesse imóvel, depende de que empresa está alugando esse imóvel seu. E essa carência o cara pode pagar, ele pode pagar depois, ou você não vai cobrar, ou seja lá o que for. E aí você já fez um acordo, você também mostrou boa fé nesse sentido. Em contrapartida, a única coisa que eu geralmente tenho tomado cuidado é quais são as divisões. Então vamos imaginar que você está fazendo a carência nesse sentido, né? Então a imobiliária ela tem uma taxa que alguns chamam de taxa de administração, que eu sempre achei errado essa palavra, que na verdade seriam serviços operacionais, que é o quê? Vamos imaginar que você tem uma impressora e você precisa imprimir um documento. Então eu preciso da impressora, eu preciso aí da tinta e eu preciso, obviamente, também do papel. Mas eu não consigo imprimir se não tiver energia elétrica e não tiver um dedo. Então eu preciso de uma operação. A energia elétrica é um serviço operacional. Alguém operando essa máquina é um serviço operacional. E a imobiliária ela não tem como sobreviver, obviamente, nesse sentido. Então eu tenho sugerido que na qual o inquilino pague algumas coisas. Por exemplo, o serviço operacional, que seria a taxa de administração, o condomínio, o IPTU, que essas taxas continuem sendo pagas e que este aluguel, somente o aluguel, ou você vai jogar para frente, ou você vai parcelar, ou você vai fazer a carência, ou seja lá o que for. Lógico que as decisões vão ser, principalmente se ele é comercial, que tipo, quanto tempo ele demoraria para ser relocado ou não. E se ele for residencial, a pergunta sempre que eu tenho, que é importante você perceber, é a real necessidade do inquilino. Honestamente falando, nessa hora, eu creio que você tem que confiar na imobiliária que você contratou. Porque a imobiliária, na minha opinião, é o melhor momento nessa hora de você utilizar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem muito inquilino sério, sim. A gente tem muito inquilino em dificuldade, sim. Mas a gente também tem alguns inquilinos que estão se aproveitando dessa situação. E do nada,
eles estão simplesmente chegando, pedindo desconto porque eles acham que tem direito, porque eles têm visto live de advogado, de como pedir, ou de como que ele pode pedir o desconto do aluguel. E não é bem assim, porque nós sabemos que o aluguel é a base da pirâmide. Base da pirâmide por quê? Moradia e alimentação. Depois é que você tem as outras pirâmides aí. Então não é bem assim. E dentro dessa situação, onde 70% dos proprietários de imóveis alugados aí no Brasil, mais ou menos em torno disso, vai mudar de estado para estado, geralmente tem um imóvel só. Então, caramba, essas pessoas estão sendo prejudicadas e se você que está ouvindo é uma delas, não é fácil. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que às vezes acaba as pessoas entendendo errado. Eu tenho certeza que muitos proprietários têm um imóvel, para você ter uma noção, num bairro e tem um outro imóvel alugado em outro, ou seja, então eu tenho imóvel num bairro Y e eu alugo esse imóvel que eu recebo a locação e pago outro aluguel no outro bairro qualquer, porque é mais perto do meu trabalho, ou porque é em outra cidade, ou seja lá o que for, nesse sentido. Então, óbvio que isso vai refletir todo mundo. Mas o que eu sugiro é que você procure, obviamente, aí conversar com a imobiliária, obviamente ter percepções nesse sentido. O momento, ele é um momento delicado assim, porque como eu rodo o Brasil inteiro, eu atendo imobiliárias no Brasil inteiro, o Brasil ele não é unido nessa questão do coronavírus, porque tem cidades que estão abertas funcionando, tem cidades que estão só meio período, tem cidades que é meia porta, tem cidades que não podem nem entrar no prédio para demonstrar o imóvel. Ou seja, não existe um padrão, não existe um processo, não existe um caminho definido nessa questão aí do coronavírus. Mas você como investidor, e é bonito usar essa palavra como investidor agora, né? Porque de repente parece que você tem 2, 3, 5, 14 imóveis e a grande maioria depende desse imóvel para viver e tal. Mas como eu falei antes, eu acho que você tem que ter um pouco, na minha visão aí, não só de paciência, mas de entender esse processo todo, conversar com a sua imobiliária, ter uma noção de quem é seu inquilino para ver se você decide fazer esse suporte ou não. Fora isso, óbvio, quais são as garantias que você tem nesse aluguel, se é calção, se é fiança, se é um seguro-fiança, se é crédito pago, e eu tenho certeza que a imobiliária que te atende vai te dar o melhor suporte possível nesse sentido. Tá ok? Espero que eu tenha auxiliado, espero que eu tenha ajudado. Não estou aqui criando celeuma, pelo amor de Deus, nem para um lado nem para o outro. Apenas estou colocando aí essa questão para que talvez você tenha uma percepção de outro ponto de vista também, para você ter uma noção. Então a ideia que eu entendo é sim, nós talvez vai negociar, vai, dentro, na minha concepção, de um parâmetro, dentro de um limite, né? Quem é esse inquilino que está lá? Então é importante também você conversar com a sua imobiliária nesse processo. Poxa, quem é esse inquilino? Por que ele está negociando? Realmente ele está com problema? Como é que ele prova essa necessidade dele? Então, não é bem assim, eu quero e acabou, né? Qual é a razão de ele estar pedindo isso para que você possa aí vir a definir e aí vir a tomar alguma decisão do que você possa fazer. Mas eu tenho absoluta certeza que a imobiliária que te atende vai te atender bem. Só procure estar próximo nesse momento, é importante. Eu sei que a gente acaba tomando decisões aí no calor da emoção, mas você tem que ter percepções de que às vezes é preferível pensar um pouco, é preferível como é que eu vou trabalhar esse processo, porque ali para frente você já vem a ganhar. Eu percebo como eu dou consultoria para muitas imobiliárias, dou consultoria para investidores e tal, eu percebo, como já falei antes, um número meio grande de desocupações. Então é óbvio que aí você vai ter que alugar de novo, vai ter que pagar taxas, vai ter que fazer vistoria, pintar o apartamento. Então tudo isso eu acho que você tem que jogar na ponta do lápis. E eu tenho certeza que logo, logo a gente vai sair dessa, vai ter um aprendizado todo sobre isso. E tenho certeza aí que tudo vai dar certo. Ok? Maravilha, muito obrigado, felicidades, um abraço.